painel. Esse também é de peso, porque a gente vai falar do equilíbrio na gestão na recuperação de crédito. O Edmundo Índio, do Brasil, CEO da Peopleware Tecnologia, conectando dados, pessoas e tecnologia, contribuindo para a evolução do mercado de recuperação de créditos, beneficiando todos os envolvidos nesse ecossistema. Edmundo, vem para cá. Vem brilhar. Pode ficar nessa, tá? E com ele, a gente vai ter o Rafael Marazzi, gerente executivo de cobrança da Credit System, formado em processamento de dados e MBA em engenharia de software. Atua no mercado financeiro há quase 20 anos e atualmente é responsável pela área de cobrança da Credit System. A frase dele é: ajudando a tornar novas conquistas possíveis. Vamos lá, Rafa? E para compor e finalizar o nosso timaço aqui, o Sérgio Henrique Luiz, superintendente de recuperação de crédito no Safra. A frase dele é: resultados são conquistados com método, pessoas e coragem para evoluir sempre. Parabéns, meninos, ótimo painel para vocês. Muito obrigado, Marcela. Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer a organização do evento pelo convite, agradecer aqui ao Rafael Marazzi, ao Sérgio Luiz, por estar aqui comigo. A ideia é a gente bater um papo com vocês, falando um pouco de cobrança, que é o nosso tema carro-chefe, né, que a gente sempre está falando, e falar um pouco dos desafios que a gente tem nos dias de hoje. A ideia é mostrar a necessidade de equilibrar as ações de modernização, as ações de evolução da cobrança e continuar dando o resultado, que é cuidar do nosso dia a dia, cuidar dos nossos objetivos, dar resultado, acolher nossos clientes, encontrar soluções para todos os envolvidos nesse ecossistema. Bem, fazendo aqui uma recapitulação dos conceitos básicos da cobrança, a cobrança tem como objetivo sempre, e sempre foi assim, sempre será, recuperar mais e recuperar mais rápido. Temos também, como sempre, a questão da percepção do cliente desse processo. A gente quer manter a cobrança como um fluxo normal. Isso é o que a gente já faz há tanto tempo. E mais uma etapa da relação com esse cliente, o cliente percebe isso como uma vantagem, como um serviço. Melhorar sempre a eficiência da nossa operação segue sendo o objetivo. Aqui a gente quer comentar um pouco mais sobre atender às regulações. A gente vai falar um pouco mais disso, do que está acontecendo atualmente no nosso mercado. Por fim, atender a necessidade de segurança. Isso é uma questão muito importante. Cada dia tem maior relevância. Nós, como parte do grupo Equifax, atendendo através do Cyberfy, nós estamos muito preocupados com esse tema. A Equifax tem um investimento gigante nesse sentido. E esse é um tema dos nossos dias, a preocupação com segurança da informação. Como é que a gente faz todos esses processos? A gente está sempre atuando em algumas diretrizes, sempre está antenado com qualquer evolução tecnológica que possa ocorrer, garantindo o uso de informações confiáveis. É fundamental que todas as informações que a gente use nesse processo, quer sejam informações internas dos nossos processos, das nossas operações, de cada passo que nós estamos no contato com o cliente, a gente esteja registrando esse espaço da forma correta e poder tomar, para que possamos ter decisões inteligentes no momento das decisões, ou seja, informações que a gente captura de fora do mercado. Essa capacidade de tomar decisões, ela é fundamental e a gente precisa ter isso de uma forma sempre mais automatizada, que os nossos processos automatizados respeitem a nossa forma de pensar. E com isso, a única maneira é se apropriar de dados melhor trabalhados, usar a ciência de dados, a questão de analytics para poder resolver. E, por último, da medida possível, todos os pontos de contato que a gente tem com o cliente, todos os pontos da nossa operação possam compartilhar informação em tempo real, para que a gente possa, a qualquer momento, tomar decisões com coisas que estão passando naquele exato momento. Essas são diretrizes que a gente já comenta há muito tempo. Ano passado eu já falei um pouco disso. E eu me detive muito nessa questão de como que a gente pode analisar o que mudou do ano passado para cá.
O que fez mudar nosso mercado? E eu cheguei à conclusão que uma das coisas que mudou bastante foi a questão de regulações legais. O que tem acontecido na sociedade, especialmente aqui no Brasil? O nível de organização das entidades associativas e da sociedade como um todo tem aumentado. E aí o processo que levava no passado à criação de uma nova lei tem sido melhor estruturado. Eles nascem de algum grupo que está discutindo algum tema e essa discussão ela evolui, vai por um caminho normal de criar uma regulação, quer seja no Congresso, quer seja alguma norma de alguma entidade de classe, uma sugestão de operação, que passa a ser uma nova regra para esse mercado. Eu estou dando exemplo de algumas dessas regras aqui, né, a questão do marco legal de garantias, a questão do PIX, que o tempo todo está evoluindo, a questão da regulação do PIX, questões como o CNPJ alfanumérico, que a gente vai passar muito em breve, né, a questão da migração dos CNPJs para códigos mais complexos, todas essas demandas que acontecem na sociedade, que geram trabalho para nós, para a gente cuidar da nossa operação, mas que também geram oportunidades, quer seja na criação de novos produtos, quer seja na necessidade de controlar melhor determinada situação. Eu acredito firmemente que a sociedade brasileira tem se organizado melhor, não é uma questão de governo, é uma questão da sociedade como um todo, as empresas estão mais maduras, os tomadores de crédito estão mais maduros, e isso está permitindo que essas regulações aconteçam mais frequentemente. Isso a gente tem que estar antenado, porque, como eu falei, existe a preocupação de atender a regulação, mas também existem várias oportunidades que surgem a partir disso, e nós vamos debater um pouco sobre isso, junto com nossos convidados aqui. O outro ponto que existe sempre é a questão da possibilidade de aderir a uma jornada de novas tecnologias. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem vivido hoje em dia, nas nossas empresas, nas nossas operações de cobrança, um processo de dupla jornada. Nós temos uma jornada que nos atrai muito, que é a questão de nos adaptar a essas mudanças legais, nos adaptar à tecnologia que está vindo sempre mais abundante. A evolução da tecnologia não se diz respeito só que dentro de um laboratório há cientistas desenvolvendo novas tecnologias. É quanto a sociedade consegue absorver essas novas tecnologias. O que eu entendo é que isso está acontecendo mais frequentemente e mais celeremente. Então, isso nos leva para a seguinte situação. Como é que eu posso cuidar dessa jornada, cuidando dos nossos objetivos básicos, que a gente mencionou lá no início, eu garanto a eficiência das nossas estratégias de cobrança e como é que eu consigo estar em evolução constante. O que antigamente isso dava mais vagarosamente, mais paulatinamente, que permitia que as empresas se organizassem, estruturassem cada projeto de um lado e fizessem a gestão de cada projeto em separado. Como eu mencionei ali, eu mencionei 6 leis que aconteceram nesses últimos 12 meses. Então, é muita modificação, muita coisa acontecendo. Isso nos toma bastante e além disso, em paralelo, por exemplo, temos que fazer os resultados e garantir que a governança, o compliance da empresa seja cumprido e tudo isso. A ideia é a gente debater sobre isso, né? Eu convidei aqui o Marassi e ao Sérgio Luiz para estarmos falando sobre isso. Eu espero que vocês gostem, eu tenho certeza que vocês vão gostar pela qualidade aqui dos nossos convidados. Bem, vamos lá? Eu queria apresentar aqui primeiro essa questão de alguns temas que a gente já tem no nosso universo, que são temas que não necessariamente podemos chamar de uma tecnologia nova, né? Por exemplo, o uso do Champion Challenger, mas que a gente sabe que tem uma facilidade muito grande para o nosso resultado e para a gente conseguir fazer a gestão da nossa cobrança e brincar de fazer novas estratégias e tudo isso. A multicanalidade, todos esses pontos que nós estamos colocando aqui são pontos que a gente vai abordar dentro do nosso universo. Se você me permite, eu vou sugerir alguns temas para a gente conversar. Pode ser? Então vamos lá. Bem, eu vou começar por você, Sérgio, pode ser?
Eu tinha falado aqui na minha introdução sobre essa questão de equilibrar o desejo de acompanhar a evolução, né, de produtos, tecnologia e tudo isso, e a necessidade de garantir a eficiência da operação. Como é que você vê isso do ponto de vista dos resultados financeiros, de oferecer isso para a companhia, garantir que as metas estão valendo e a busca de ter indicadores que permitam a gente acompanhar se todas as regras de compliance estão sendo feitas, se nossos parceiros estão sendo atuantes. Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Claro, a gente parte do princípio que toda empresa sai de um orçamento que é o seu objetivo maior. E aí a gente recebe esse orçamento, seja um orçamento de despesa, um orçamento de receita, até um orçamento de qualidade, no caso do compliance aqui como um todo, né? E a gente passa a cascatear isso, né? Então a gente chega lá no time e a gente olha para as equipes de operação, as equipes de projeto, as equipes de estratégia, e tudo isso vai se tornar a nossa forma de trabalhar ao longo do ano, né? Então, ter essa expectativa e saber como que a gente vai trabalhar usando os nossos fornecedores, que muitos estão aqui, inclusive, que são os escritórios de cobrança que nos fornecem, as tecnologias, os nossos CRMs como um todo, isso tudo vai virar um plano macro aqui para trabalhar lá na ponta mesmo, né? Então eu falo muito aqui com a equipe, como que chega as coisas lá na ponta, como que a gente torna as nossas estratégias previsíveis em termos de resultado e como que a gente transpassa isso para os fornecedores para que eles possam saber o quanto que ele tem que produzir, quanto que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer e de que forma ele tem que fazer, né? O jogo tem que ser sempre na bola, né? E o cliente está ali no meio, né? Então a gente tem que saber respeitar e tratar o cliente ali no meio, né? Então acho que essa parte mais importante do teu planejamento aqui e como isso vai ser embarcado no teu CRM, porque ele vai conectar com todos os teus canais e a tua operação, saber como ela vai organizar isso lá na ponta junto aos teus fornecedores, é a parte mais importante para mim aqui. E o retorno de tudo isso vai ser o retorno baseado naquilo que você tem de orçamento, na tua expectativa, que você consiga no dia a dia ser previsível, gerando um insight para o seu fornecedor e para você mesmo, que falem a mesma língua e gerem essas expectativas comuns aqui entre todo mundo aqui. E olhando sempre uma questão de como o jogo é na bola, não é no calcanhar, ele tem que fazer exatamente aquilo que a gente entende que ele tem que fazer dentro das nossas características, na cultura de cada empresa, né? Eu acho que é por aqui que a gente caminha aqui, a partir de um princípio grande e a gente vai cascateando e chegando nas operações. Ok. Um lembrete que é importante, nós temos aqui uma oportunidade ímpar de estar recebendo o Sérgio, que é do Safra, o Barassi, que é da Credit System, e a gente está tendo a oportunidade de falar de produtos que completam um quadro muito genérico, muito diverso, de tipo de cliente, o tipo de cliente do Safra, o tipo de cliente da Credit System, a linha de produtos que o Safra opera, que é uma linha bastante grande de produtos, os produtos que trabalha a Credit System. Então, uma das abordagens que a gente pretende aqui é ver quanto plural é o mercado, quantas as estratégias são importantes de serem seguidas para cada tipo de mercado. Eu queria escutar um pouco o Marassi também sobre essa questão aí desse desafio aí das regulações legais e o que você vê nesse sentido? Legal. Pessoal, agora está funcionando. Eu estava com outro microfone aqui que acho que não estava funcionando. Acho que tem muitas regulações que vêm para ajudar e outras até tem um grande desafio, né, Edmundo, no nosso mercado. Uma delas, a gente até dentro da Credit System, eu brinco com o pessoal da equipe que é meio que o Voldemort ali. A gente tenta não falar dele porque vira e mexe, ele vai, ele volta, né? Que é, por exemplo, a questão do 0303. Ih, já falou. Já falei, né? Meu Deus do céu, dá até um suador aqui, né? Porque eu acho que essa, dentre outras, né, regulamentações, essa, se vier, de fato, pode mudar a forma com que o nosso mercado atua. Sim. Né? Talvez, acho que vai ser mais um marco, né, para o nosso mercado, acho que mais uma revolução. Vai atrapalhar muito? Vai, porque a gente fala muito de digital, a gente fala muito de transformação digital, de inteligência artificial, a gente fala muito de diversas tecnologias, mas o resultado da cobrança telefônica ainda é expressivo.
né? Sim. E eu ainda, principalmente tratando do público Credit System, eu tenho um público que tem um perfil digital, mas ainda tenho lá o que a gente chama da senhorinha que vai na loja, que compra o produto, que volta na loja para pagar, e se ela tem alguma dúvida, ela não quer falar no telefone, ela não quer falar no WhatsApp, muitas vezes ela quer ir lá na loja. Quer ir na loja. Ela quer ir na loja, muitas vezes ela prefere falar com uma pessoa no telefone, né? Então, existe ainda um público expressivo que não quer o canal digital, né? Então, eu acho que essas regulamentações, e dentre elas aí o 0303, podem vir a atrapalhar, mas ao mesmo tempo sempre existe uma oportunidade. Sim. Né, da gente avançar ainda mais em outros canais, em outras tecnologias e trazendo o nosso público para essas outras plataformas. Né? Importante isso que você falou da diversidade. A gente está num país de diversas realidades, né? Quer seja por regiões, quer seja a senhorinha. Então a gente vai ter sempre público, num país tão grande, vai ter sempre público para cada nicho que a gente estiver falando, o nicho é grande. Então, se a gente está falando de cidades lá do interior, eu sei que a Credit System tem uma atuação bastante diversa em vários estados, então a gente sabe que determinados públicos, eles precisam de soluções muito customizadas, né? E é legal estar com vocês aqui para falar dessa diversidade. Eu acho isso muito legal. Bacana, é isso aí. Deixa eu voltar aqui que meu telefone fechou de novo. Eu tenho uma cola aqui, tá, gente? Vocês me desculpem. Vamos lá. Outro aspecto que eu queria ver com vocês é, do ponto de vista da gestão, que desafios nós temos para acompanhar a operação em si. Eu quero entender que tipo de desafio vocês entendem. Eu tenho todos esses objetivos que a gente já comentou aqui, diversas regulações, mas quando eu vou olhar a minha operação, quanto é difícil acompanhar essa operação funcionando, não só na minha operação interna, quanto esses provedores todos que nós temos, esses fornecedores todos que a gente tem. O tradicional das assessorias, mas nós temos hoje em dia um leque, o disparador de mensagens que a gente contratou. O leque de provedores hoje é muito grande. Que tipo de desafio que nós temos na gestão desses provedores, na opinião de vocês? Quer começar? Posso começar. Vamos lá. Acho que esse é um desafio enorme, né? Às vezes você olha a variação do teu número e você quer se aprofundar e entender por que aquele número teve ou cresceu, foi muito bem ou foi muito mal, né? E aí você começa a entrar nessa questão, né? Como que você consegue dizer qual foi o ponto que derrubou o teu resultado, né? Onde que foi? Que canal que caiu? Foi no digital? Foi no humano? Onde que foi? Foi o teu CRM que não foi bem estruturado? A tua estratégia? Então, a gente tem um arcabouço aqui de provedores e no meu caso, eu tenho até internos. Então, eu tenho dívidas que eu faço trabalho interno mesmo ali dentro. Então, esses indicadores são importantes. Se você conseguir centralizar todos num único lugar em que você consiga medir a sua produtividade, aquilo que eu falei um pouco antes, né? Você parte de um pressuposto que você tem um objetivo orçamentário a se cumprir e esse objetivo você fez um cálculo inverso dizendo assim, eu tenho que produzir tanto ali na ponta, então você sabe quais são as suas produções, né? Então, cada canal, ele é um agregador de resultado para você, né? Então, você conseguir aqui saber quanto que eu produzi, eu disparei mensageria, quanto que entrou no meu receptivo? Eu vou disparar uma mensageria num horário de pico do receptivo? Putz, faz sentido? Então você começa a ter todos os seus indicadores para você poder dizer assim, olha, eu tenho uma plataforma digital aqui que é 24/7, eu preciso disparar em horário comercial ela? Será que eu não posso disparar num horário mais noturno? Será que eu preciso usar o teu app ali logo pela manhã? Como é que eu uso o teu app? Essas formas de irem e virem os dados, você tem que fazer toda uma estratégia, né? Você pode gerar estratégia que pode te anular, né? Já vi muita gente ficar com todos os troncos ativos bloqueados no receptivo, sendo que é um horário para você que você sabe que vai ter pico e você sai e dispara mais e gasta mais dinheiro para disparar mais mensageria, investe dinheiro ineficiente lá dentro, né? Então acompanhar tudo isso é importante, né? Quando você tem, no meu caso, que eu tenho até equipes internas,
A minha equipe interna são bancários, então eu tenho horário de almoço, eu tenho horário, então tudo para mim tem que ser meio que conectado, né? Eu tenho que olhar todo o meu flow digital, qual é o horário de pico dos atendimentos do meu digital, qual é o horário dos atendimentos do meu humano, como que eu estou produzindo, será que eu estou produzindo muito à vista, muito parcelado? Qual é o momento que eu tenho que fazer a minha gestão dos meus recebíveis, que são o fluxo de caixa que eu tenho nos acordos que eu fiz no mês passado, o empilhamento de parcelas. Então, isso tudo é muito importante nesse trabalho. E quando você tem um dado todo contemplado num único lugar, com um motor único, isso te torna mais fácil de gerar, inclusive para o fornecedor, que te enxerga igual ao que você está olhando para ele te enxerga. Fala, pô, ele sabe que ele está olhando uma produção ruim minha aqui. Então, isso tudo faz com que você tenha ganhos expressivos, seja na gestão eficiente das suas despesas, na qualidade, por você não ter N acionamentos em canais diferentes para os mesmos fornecedores, para os mesmos clientes, desculpa. Então, isso tudo é importante aqui nesse arcabouço de informações, de construção de dados. Obrigado, Sérgio. Marácio, eu queria te fazer uma pergunta. Nessa gestão de fornecedores, que tipo de ofensor você percebeu que te dificulta na gestão desses caras? Que tipo de acompanhamento te sugere fazer do trabalho e quanto uma ferramenta automatizada, um sistema que te apoie, te ajuda nesse sentido? Edmundo, tem vários desafios aqui, né? Quando a gente fala de terceirizar uma operação, não é porque você terceirizou que você vai deixar na mão do fornecedor e simplesmente cobrar a meta no final do mês, né? Então a gente tem uma série de indicadores dentro da área, inclusive dando um passo para trás, a área da cobrança dentro da Credit System, ela é dividida em basicamente duas equipes. Eu tenho uma equipe de estratégia, né, pensando realmente na estratégia, na esteira de cobrança, e eu tenho uma equipe de operações que garante que aquela estratégia e que os fornecedores estão operando dentro das diretrizes daquilo que a Credit System propôs como estratégia, né? E dentro dessa área de operações, a gente está dentro dos escritórios, né? Então eu tenho as pessoas dentro dos escritórios todos os dias, né, acompanhando e também não só cobrando, né, o fornecedor, mas apoiando nas melhores práticas. A gente compartilha entre eles aquilo que está dando certo em um, aquilo que está dando errado em outro. Isso é super importante, né? Você difundir as melhores práticas entre todos eles. A gente procura sempre atuar não como fornecedores, mas como parceiros, né? E como parceiros a gente cobra ainda mais como fornecedor, né? E o Cyber ajuda muito em alguns sentidos, né? Vários, mas em alguns deles no controle básico da operação, que a gente já pegou, por exemplo, a remuneração de fornecedor com PA fixa, a gente faz por usuário logado. Mas aquele usuário que está logado, ele está trabalhando? Né? Ele está de fato lá, como diz até, eu comentei, o nosso amigo aqui, o Wagner, né? O Montemurro, está inclusive no painel do lado aqui, ele participou de uma consultoria com a gente, que ele falou, cara, a primeira coisa que você tem que garantir é que o cara está com a bunda na cadeira. Né? Então, o usuário logado no Cyber, ele tem acionamento, ele tem ocorrência, o que ele está fazendo ao longo do dia? E a gente já pegou com controles básicos desses, uma série de usuários logados, mas que não tinham produção. Ou seja, não tem gente lá na operação sentado. E muitas vezes você tem que garantir que se o teu fornecedor está te prestando um serviço, esse serviço seja de qualidade, né? Que de fato esteja lá, esteja operando, né? E que dentro daquilo que você se propôs a fazer, né? Junto com ele. Isso, óbvio, passa por outras diretrizes como treinamento contínuo. Então tem uma série de coisas que essa equipe dedicada está sempre ali junto com o parceiro, garantindo que tudo está de fato operacional do que a Credit System se propôs a fazer ali. Eu entendo, se me permitam aqui comentar um pouco, é que essa visão de ter uma métrica, de ter uma gestão da cobrança, ela vai se conectar lá na frente com essa questão das novas tecnologias, da IA, da contactabilidade, tudo isso. Porque se eu não tiver um modelo mental da cobrança e um modelo como medir a cobrança, a inclusão de novas ferramentas de contato não vai me permitir saber quanto que está sendo a minha evolução, quanto que eu estou indo efetivamente. Então, a necessidade de usar esse compromisso que nós temos com o resultado que a gente já tem e implementar tudo isso. O Barás está comentando aqui um caso sui generis, né? De um parceiro dele que tinha lá, teoricamente, X
operadores na cobrança e estavam logados, mas que alguns não tinham produção, ou seja, na verdade só estavam logados e não estavam trabalhando, né? Mas a evolução dessas métricas permite, por exemplo, também se eles estão trabalhando, podem até estar trabalhando, mas com a produtividade muito abaixo de outros. Então, ter uma mentalidade, ter uma ferramenta que permita acompanhar tudo isso e saber onde que está acontecendo melhor ou pior, é que vai me permitir, por exemplo, ousar, sonhar de ir para um atendimento digital, isso aqui, porque eu também vou fazer essa competição e esse controle no mundo digital. A gente sempre falou de Champion Challenge virado para financeiro, mas o canal vira um Champion Challenge no final. Exatamente. Né? É isso. Exatamente. Então, essa mentalidade, esse padrão mental é importante que seja estabelecido. E é interessante mostrar que, como para diferentes realidades, vai se montar um padrão mental diferente. Exato. E não adianta ter um monte de canais, né, Edmundo, se você não souber o que está acontecendo em cada um deles. Claro. Né? Então essas métricas ajudam a saber o que está acontecendo. Né? A gente tem, por exemplo, lá controles de geração de negociações, hora a hora, fase a fase, por cada parceiro. Né? Então a gente sabe na hora anterior se alguém teve algum problema, inclusive os fornecedores, as assessorias e também os canais digitais. Né? Porque muitas vezes o canal digital está lá, está implantado, mas ele para. Tecnologia, ela falha, às vezes cai, né? Então, acontece. Ter esse controle é você reagir rápido, né, para que afete o menos possível o teu resultado. Ou a própria IA, que muito se fala, mas a IA precisa de ter um treinador, né, que vai acompanhar o resultado da IA. Muitas vezes a IA ela se perde. E aí a gente tem que ter alguém monitorando, porque nesse momento quem é que vai falar, não, para e vamos resetar a IA para começar de novo. Então, esse monitoramento, essa cultura, ela se estende dependente do canal, depende da ferramenta. E o mais importante é implementar esse modelo mental. Eu estou preocupado um pouco aqui com o tempo. Esse papo está tão bom, eu estou acelerando aqui um pouco por causa disso. Vocês me desculpem. Eu vou... Sobre todas essas mudanças que a gente comentou de regulações legais, quais que vocês entenderam nessa experiência? Como eu apresentei, só no último ano eu peguei 6 casos aqui muito relevantes. Quais dessas vocês perceberam, só como curiosidade, que demonstrou uma necessidade de atuação mais forte de vocês, de acompanhamento? Eu sei que na parte dos produtos lá do Safra isso impactou bastante e necessidade de se adaptar a muita coisa e o cenário para frente tem muito trabalho que vem por aí, né, Sérgio? Eu acho que você colocou ali no início, é verdade, né? Além de tudo que a gente está falando, mais a transformação da tecnologia, a IA, agentes digitais, tem mais toda a parte regulatória, né? Mas a gente está enxergando sempre com o copo lado positivo das coisas, né? Lado cheio do copo aqui. Exemplo, eu tenho aqui a Vanessa que está aqui assistindo a gente, ela cuida lá para a gente do Marco Legal das Garantias, que é uma transformação assustadora para quem tem uma carteira de veículos para trabalhar. A gente entende que vai mudar sensivelmente o nosso trabalho lá, a forma de trabalhar, a forma de a gente recuperar os veículos, a forma de ter entrega amigável até, isso tudo vai se transformar, né? Então é uma mudança, é uma mudança da legislação que vai vir a ajudar bastante a gente, seja na velocidade, seja nas despesas que vão ser reduzidas aqui. Então, isso é importante, mas a gente estava conversando um pouco na hora do almoço, né? Tem normativos da Febraban que trouxeram algumas provocações para que a gente não ligue mais para os clientes acima de 5 anos. Isso para a gente também é bom. Olha, de uma certa forma vai exigir um desenvolvimento cada vez mais de uma IA que converse com o cliente, um agente digital, que você tenha um trabalho mais digital aqui. E isso muito hoje, às vezes você fica procrastinando porque você tem um atendimento, a gente estava falando aqui, como o telefone ainda é importante, né? Mas chega um momento que chega uma regulamentação que você fala, e aí, como que você vai fazer, né? Então agora vai forçar a gente a desenvolver mais o nosso dígito aqui, né? A gente estava falando também do Pix. O Pix é uma realidade, é um negócio positivo pra caramba, né? Eu estava até falando com o grupo aqui ontem, né, sobre o Pix automático, que vai ser liberado agora pelo Bacen agora no dia 16, que a gente vai poder fazer uma renegociação, né? Reneg, eu falo aqui, mas é uma renegociação de dívida, e que eu vou poder ir lá na conta do cliente, seja qual banco for, e debitar na conta dele. E se não tiver saldo naquele dia, eu vou poder ficar indo lá na conta do cara e pegando, né? Falei, pô, isso é uma transformação pra gente, né? Então, e aí vai ser super importante a gente trabalhar isso, como que desenvolve esse tipo de atividade. Então, as regulamentações, a gente
tinha um painel agora há pouco aqui falando sobre RFS9 aqui, que muda a forma de você fazer provisão para banco. Isso muda também nossas estratégias, como que a gente vai aportar valor na frente, o que você quer de parcelamento, como que você vai fazer a cura do cliente ao longo do tempo. Então, são regulamentações que provocam mudanças e eu estou super positivo com todas essas mudanças, para falar a verdade. A gente está lá no banco conseguindo encaixar coisas que a gente ficou procrastinando muito tempo. Então, a gente vai usar tudo que está acontecendo, a gente está usando para poder mudar o patamar do banco lá dentro. E com você, Marassi? Acho que tem o ponto que o Sérgio falou, é um ponto importante que é o que eu comentei antes, né? Às vezes as regulamentações, as normativas, elas vêm, tem um impacto inicial, mas a gente sempre consegue transformar e sempre consegue melhorar o nosso mercado através delas, né? Então acho que tem uma forma super positiva. O Pix que você falou, essa questão do Pix muda tudo. Muda tudo. Né? Muda tudo na questão de renegociação de acordos para a gente, para o nosso mercado, isso é super importante. Exato. Né? É assim como outras coisas, por exemplo, o IFRS 9, né? Trouxe um impacto para o mercado, a gente não sentiu tanto dentro da Credit System porque a gente tem uma cultura muito conservadora. Né? A gente usava a 2682, mas uma 2682 extremamente acelerada, né? Com índice de cobertura muito elevado, que até a gente teve em algumas faixas até benefícios com a troca do modelo, né? com a adequação aí das normativas. Então, acho que é isso que a gente tem que sempre olhar, é sempre essa ótica. Tem um impacto inicial, tem o período de adequação e tem o período de você transformar e melhorar o nosso mercado. Né? Ok. Bem, eu queria agora, Marassi, te provocar um pouco sobre essa questão do uso de algumas ferramentas. Eu sei que você tem uma prática bastante rica nisso. Fala um pouquinho de como é que você controla as estratégias de cobrança, como é que você consegue testar as estratégias uma contra as outras, falar do uso da multicanalidade. O que a gente está falando da multicanalidade? Não é ter mais de um canal para cobrar, é poder ter mais de um canal para cobrar ao mesmo tempo. Então, por que disso? Porque a mentalidade mudou muito da questão de você esperar que determinada fase de cobrança se complete para que você possa iniciar numa nova fase mudando de canal. A gente percebe que isso atrasa muito o período de cobrança. Se você não consegue localizar o cliente numa fase, por exemplo, isso atrasa muito. Então, nós temos várias dessas ferramentas e eu queria que você comentasse que no teu mundo lá, do teu tipo de cliente, do teu produto, como é que essas ferramentas te ajudam, a questão de atividade de real-time, a questão de capacidade de reagir. Nós estamos falando, eu estou falando do produto que eu represento, que é o Cyber Financial, e a grande capacidade que o Cyber tem é de ser um orquestrador de várias ações ao mesmo tempo, de tomar conhecimento de tudo que está acontecendo no ecossistema ao mesmo tempo e ter a capacidade de reagir automaticamente a esses eventos que acontecem no dia a dia. Então é a capacidade de tomar, como a gente colocou, atividades real-time. Como é que eu tenho conhecimento real-time do que está acontecendo no outro canal e posso reagir àquela ação, àquele evento imediatamente? Por exemplo, interrompendo a cobrança, se o cliente já deu a resposta da cobrança, já fez um acordo ou já fez um pagamento, a gente parar a cobrança pelo outro canal. Não adianta eu ter vários canais que estão atuando de forma que não é harmonizada. Então, eu sei que você tem uma experiência bastante grande. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente disso? Claro, com certeza, Edmundo. Antes de contar um pouquinho, né, do que a gente faz dentro de casa, dessa cultura de teste e controle, acho que tem 3 grandes pilares que a gente teve que trabalhar dentro da Credit System para chegar nesse nível. Acho que o primeiro deles, dados. A gente tem uma área de dados muito forte, uma estrutura de dados e dados organizados pela área de BI nossa de forma excepcional. O segundo ponto foi a criação de uma área de Advanced Analytics, utilizando todo esse arcabouço de dados que nós temos na geração de modelos estatísticos que ajudem na estratégia. E o terceiro, sem dúvida, é a implantação do Cyber. Falando mais específico da cobrança, porque com dados organizados, modelos feitos e uma estratégia bem desenhada, é tudo que a gente precisa para seguir para o teste e controle. Então, hoje, a gente tem na cobrança, eu devo ter aproximadamente 6 a 7 modelos estatísticos rodando. A gente carrega todos esses modelos dentro do Cyber e ele decide, né, por essa metodologia de teste e controle, em que momento eu vou acionar o cliente, de que forma eu vou acionar e por qual canal. Então, eu tenho hoje, por exemplo, clientes em que eu faço o primeiro acionamento telefônico com 45 dias de atraso. E falando de um público C, D e E.
Não é público de alta renda, né? A gente tem aqui mundos bem diferentes, né, Sérgio, em termos de público. E eu tenho, na outra ponta, clientes que desde o primeiro dia de atraso eu já tenho que entrar com a cobrança telefônica. E nesse meio do tempo eu tenho uma série de outras ações, como SMS, push, e-mail, WhatsApp, que é um canal que a gente viu que é super efetivo, né? E para vocês terem uma ideia hoje, só na fase inicial, né, 60 dias ali na telecobrança, a gente opera hoje com 18 diferentes réguas de cobrança. Então eu tenho 9 réguas campeãs, 9 réguas desafiantes. Então a gente está sempre desafiando a postergar uma cobrança via canais diferentes. E outra coisa que eu acho super bacana, a gente não tem a cultura, não tem a prática de olhar a régua campeã e desafiante olhando só pela ótica da recuperação. O que a gente olha é rentabilidade. Então o que é a rentabilidade para a gente dentro da cobrança? Eu olho a PDD desse cliente, porque se ele entrou na cobrança e não saiu, né, nessa fase, ele gerou mais PDD. O custo, obviamente, porque o custo desses diferentes canais são diferentes, né? E também a parte de receitas, né? A cobrança também é uma área que gera receita para a companhia. Você cobrar um cliente errado mais cedo do que deveria, deixa de gerar receita para a companhia. Então essas 3 métricas juntas criam o que a gente chama de rentabilidade e a gente define as campeãs e desafiantes através dessa métrica, né? E outra coisa que o Cyber nos ajudou bastante recentemente é essa questão da multicanalidade, de você conseguir traçar estratégias diferentes pelos diferentes canais que esse cliente entra em contato com você. Porque cada canal tem um custo diferente, tem uma recuperação diferente. Então, por que não ter uma estratégia diferente por canal? Então, isso a gente já vem testando e vendo que tem colhido frutos bacanas. Legal. Você quer acrescentar alguma coisa nesse sentido, Sérgio? Acho que é isso, né? A multicanalidade acho que é um ponto para todo mundo aqui, né? Sim. Um pouco do que... Talvez eu inteiro nas tuas próximas perguntas aí, mas quando a gente fala de multicanalidade, a gente tem que tomar cuidado também com o overlap de ações, né? Então, se você tiver tudo organizado, não está falando de dados organizados, mas se tiver um banco de dados organizados, APIs unificadas e como um todo, você consegue ser mais... Tem respostas mais online ali, né? Então, você está fazendo uma ação de disparo, só que o cliente acabou de te pagar. Muitos bancos têm os arquivos rajadas que a cada 15 minutos passam os pagamentos. Então, se você conseguir entrar com esse dado no teu CRM e já bloquear, quando alguém chamar a tua API, você já barrou, porque ele acabou de pagar. Eu não preciso sair com uma ação para ele. Posso até mandar, muitos bancos mandam, algumas telefônicas mandam aqui, dizendo assim, obrigado, recebendo o seu pagamento, tal. Então você também pode usar isso a favor para construir uma confiança maior do cliente, né? O cara acabou de ver meu pagamento, estou feliz aqui, né? Porque eu estou negativado, você já começa a ficar preocupado, você quanto cliente, mas aí você, quanto credor da dívida, já manda para ele, fala, já vi seu pagamento, e já bloqueia todas as ações, o cara se sente melhor ali numa próxima relação com você. Acho que é uma coisa importante. Acho que nada incomoda mais do que cobrar o cliente que já pagou, né? Exatamente. Depois que ele paga, ruim ele tem para todo razão. mundo, né? É, ruim para todo mundo. E tem custo, ruim pro né? cliente, ruim pra gente, ruim para todo mundo. Ruim pro cliente, ruim pra gente, porque tem custo, o attrition que você entrou com o cliente, então é super importante mesmo. Legal. A gente está falando aqui desse futuro que a gente está caminhando, está trilhando no Cyber bastante, de reconhecer os eventos que estão acontecendo de forma online imediatamente e interferir imediatamente na estratégia de cobrança. O Sérgio comentou ali a questão da rajada, né, que são os pagamentos que ocorrem durante o dia. O cliente está pagando lá no banco, eu já estou reconhecendo isso dentro do sistema de cobrança e podendo interromper ações de cobrança, por exemplo. Eu queria especular com você, que outro tipo de eventos vocês acham que são muito importantes da gente reagir imediatamente? Você tem algum exemplo assim da cabeça de vocês? Quando você... Se me permitir, mas quando você... Umas grandes ferramentas que você usa no processo de cobrança são os birôs negativos, né? E os birôs negativos, por sua vez, quando eles recebem, eles têm um prazo para expor publicamente esse dado. Então, numa reação rápida que você consiga, você já consegue ir lá e derrubar. O cliente muitas vezes nem recebe a comunicação porque é quando você faz uma ruptura meio com o cliente, quando você gera uma negativação, uma exposição de dados, assim, mesmo ainda não exposto, mas ele já recebe um SMS lá do Serasa, ou qualquer outra coisa, isso gera uma ruptura ali com o cliente. Então, quando você consegue já barrar isso, já entra num nível diferente das coisas. Mas né? Você diz por um possível pagamento. Por um possível pagamento. Mas que outro tipo de... Eu acho que não sei se foi com você que eu conversei,
Mas, por exemplo, existe uma tendência à fraude. A gente descobre que um cliente Fato. já faleceu e tem alguém tentando Fato. fazer um acordo com o cliente, coisa do tipo. Fato, assim, muitas vezes vou dar um exemplo, uma carteira consignado e INSS. Uma carteira Tá que na tem... moda esse assunto. E é um assunto bom, viu, pra gente discutir aqui. Não sei se eu já tenho tempo, mas você tem uma carteira que já te informa, né? O INSS já te manda, esse é um cliente falecido, e você já faz a gestão desse dado no teu CRM. Quando você vê alguém entrando para emular alguma coisa ali dentro, coisa boa não é, né? Você já consegue barrar, bloquear alguma coisa. Um cliente que entrou para falar que efetuou um pagamento de um boleto que ele acha que é duvidoso e você já consegue desviar e fazer um bloqueio dessas próximas emulações, acho que tudo isso é algo muito importante, mas você precisa ter dados estruturados, consegue ter tuas estratégias, tuas árvores de decisões bem estruturadas, e é isso que te permite um CRM unificado, que você tem todos os teus canais lá dentro, então você consegue gerar uma confiabilidade até para você e para o cliente, quando você consegue falar equalitariamente em todos esses canais aqui, ou seja, você consegue fazer um barramento de todos esses canais, isso tudo é um passo muito importante. O segredo é ter informação, né? O segredo é ter informação e saber usar, né? E saber usar. Saber usar. Então, essa capacidade de pegar a informação de todo o processo, de todo esse ecossistema, de fornecedores externos, como você falou, do INSS ou de um birô, e tomar uso dessa informação, tomar posse dessa informação para tomar uma decisão, isso é fundamental. Eu falo muito para a minha equipe assim, né? A gente investe, para você investir em tecnologia de cobrança, às vezes você passa por uma trilha de aprovações que vai até, às vezes, o presidente da empresa, dependendo do valor que você vai investir. Então você se expõe pra caramba ali, né? E na hora que ele aprova e a gente começa a usar, como é que a gente vai monetizar esse sistema? Claro. Como é que a gente gera valor para esse negócio, né? Como é que a gente traz, né? Como é que a gente coloca, né? E isso tudo é importante, você ter todos esses dados e saber utilizar o sistema, saber criar as regras, saber discutir internamente ali dentro, ter um time realmente de estratégia, de operação conectado. E o teu fornecedor é parte integrante disso aqui, né? Então é um contexto, o que a gente abriu aqui nos painéis de equilíbrio, o equilíbrio é isso, né? E muitas vezes, né, Sérgio, não precisa ser um dado da NASA, né? Dados básicos, a gente fez um estudo recentemente na área. Aquele exemplo do cliente que eu falei, que a gente começa a cobrança dele telefônica com 45 dias. A gente está implantando uma estratégia agora nos próximos dias, que a gente viu que esse cliente, por exemplo, no momento de enviar ele para cobrança telefônica, a gente olhou X dias para trás e viu se ele não tinha nenhum tipo de outro acionamento. Esse cara me ligou no receptivo, acessou algum portal, algum app, a gente viu que para alguns públicos tem 80% de diferenciação da performance. Ou seja, tem públicos que eu devo começar a cobrança telefônica no próximo dia, tem um determinado público que eu não preciso, ele já entrou em algum canal nos últimos dias, ou seja, eu não preciso mais cobrar aquele cliente, ele já está ciente da dívida. Claro. Né? Então, 80% de diferença de performance é coisa absurda. E é um dado que é simples, né? Não precisa ser nada mas isso que é importante, mundo, né? A gente conseguir criar essa rede de origens de informação e usar essa informação. Você está comentando uma capacidade de ter essa informação. Eu estou preocupado com o nosso tempo, eu quero fazer uma última pergunta a vocês. De todas essas novas tecnologias que nós estamos falando aí, né? Acho que estamos falando muito de canal digital e de uso de chatbot, que não é bem uma nova tecnologia, já está sendo usada há algum tempo, mas está crescendo. Eu escutei hoje mais cedo dessa questão dos níveis de evolução da IA para esse tipo de serviço. Escutei hoje aqui com um amigo nosso que já está na 5ª geração. Como é que vocês... Que tecnologia vocês já estão usando, mas quais que vocês pretendem utilizar nos próximos anos? Que tipo de tecnologia? Não usar exatamente, mas de testar. O que vocês querem testar, que vocês ainda não testaram, coisas que vocês têm uma certa curiosidade? O que está no radar de vocês? Começa aí, Marassi. Opa, Edmundo, a gente começou a olhar agora de forma mais intensa o uso da IA. Né? A IA não é algo novo no mercado, a gente já está falando há muito tempo, mas a gente via pouca aplicabilidade ainda. Né? Muito se falava da IA, mas pouco se mostrava o uso efetivo dela. Porque eu acho que não tinha esse cenário que eu falei, não ter um padrão mental de como usar.
Exatamente. Usar por usar vai levar a pouco resultado. E principalmente usar errado, né? Sim. Se você não souber como usar a ferramenta, né? Então eu acho que já tem alguns cases legais no mercado de uso de chatbot, de atendimento com IA, que a gente já está olhando com mais força e pretende fazer algum teste aqui no futuro próximo. Legal. Você, Sérgio? Acho que a IA é a bola da vez. Sim. A gente também pretende usar, né? Acho que as bases agora estão indo para cloud. Então, eu me lembro como eu era analista de MAS, precisava ter tudo organizadinho, chave primária para cruzamento. Agora a IA desconstrói isso, né? Você ter todas as suas bases integradas num único ambiente e ela poder ir lá e olhar todo esse arcabouço de dados, isso é a parte mais importante, né? Então, a gente está entendendo que a gente ter todos os dados de todo o cliente, de toda a jornada do cliente na instituição, vai fazer com que a gente consiga dar respostas melhores e conhecer melhor o nosso cliente, né? E a IA traz muito disso aqui. Acho que ela vai conseguir te mostrar exatamente como que esse cliente iniciou toda a vida dele dentro, né? O ciclo de vida dentro dele, como que ele foi o ciclo de vida dele na cobrança. Isso vai transformar de novo. A gente vai refazer todas as nossas estratégias, eu acho, a partir daí. E como que a gente vai lidar com ele, né? A cobrança geralmente é vista como aquele negócio, a saída de risco, mas eu acho que a gente vai ter agora um relacionamento de longo prazo com esses clientes. A renegociação passa a ser algo parte de uma rotina de um cliente, seja com mudanças no CTPS, agora com consignado, enfim, se você conseguir ter todos esses dados dentro de um único ambiente, mesmo desconstruídos ali, o IA vai conseguir te organizar essas coisas, vai fazer você dar um passo para frente para o negócio. Bom, eu adoraria continuar essa conversa com eles aqui, que eu tinha mais uma opção de coisa para conversar com vocês. Esse tema é muito interessante, abre a nossa cabeça, a gente vai pensando, mas infelizmente o tempo acabou, né, Marcelo? Não dá para pedir mais tempo, né? Não? Então tá bom. Eu queria agradecer a vocês, Maraci